O Brasil vive em pleno ano 2015 a tentativa de que todas as crianças em idade escolar frequentem a sala de aula, sejam alfabetizadas. Mas no Brasil, do século passado, ainda do período do êxodo rural, frequentar a escola e levar o professor até unidades, muitas delas rurais, em muitos dos rincões do Brasil, também era um enorme desafio. Portanto, alfabetizar era muito mais do que pegar o antigo quadro negro com um giz e tentar transferir informação. Era abrir mão da sua própria trajetória de vida para fazer com que esses brasileirinhos que estavam lá nessas fazendas, escolas de cadeiras maciças de madeira na zona rural, que eles pudessem ter a oportunidade de serem apresentados ao que a gente chama de beabá. Hoje nós vamos conversar sobre educação, sobre formação da alfabetização e do tempo em que as professoras eram chamadas de normalistas na escola, com a senhora Terezinha Carvalho Popoff. A senhora nasceu em Cravinhos. Em Cravinhos, numa fazenda Jandaia, que era do meu avô. Região de Ribeirão Preto. Região de Ribeirão Preto. Depois viemos para Marília e ficou o curso que todo estudante fazia, primário, ginásio, e depois procurava faculdade. O que eu queria fazer era educação física, mas minha mãe não concordava, então eu falei, bom, então vou ser professora, mas eu queria um lugar onde eu pudesse andar a cavalo. Por que a senhora queria fazer educação física? Porque eu sempre gostei de esporte, sempre pratiquei muito esporte, joguei muito basquete, tanto que até estraguei meu joelho. A senhora viveu boa parte do tempo no sítio, no campo? Sim. Ou em contato com ele? Sim, eu sempre gostei da vida rural. Mas, assim, pela vontade de ver uma lavoura, uma coisa, eu acho que isso é nato devido a família toda, os antepassados, sempre mexendo com lavoura, com fazenda. Então, acho que todas nós, em casa, gostávamos de fazenda. Mas a gente tinha que seguir uma orientação na vida, né? Então, eu fui para o magistério. E em Marília, terminei o que chamava-se... era magistério mesmo, escola normal. Certo. Me formei... porque o ensino mudou totalmente, do meu tempo para hoje, parece que é outro curso. Então, porque antes da gente ingressar, a gente tinha que, ou a gente ficava esperando a chamada, ou a gente ia se preparando. Enquanto eu estudei o último ano, eu arrumei um curso noturno, que tinha os cursos noturnos. Então, eu lecionava. A gente não ganhava dinheiro, mas ganhava pontos, que isso era o mais interessante. Formação de pontos para poder já ia dando oportunidade para o ingresso. Condições de ingressar. Passava na frente, a gente queria sempre pontos, né? Aí, até que chegou a época, a gente preparava os papéis, tinha direito de ir para São Paulo escolher. Então, chegou a época da escolha, lá foi meu pai comigo para São Paulo. Fui conhecer São Paulo. Então, aí a gente chegava lá, tinha que escolher, a gente partia para, por exemplo, era a delegacia de Marília. A delegacia de Marília, a região era enorme, né? Entrava as cidades todas em volta de Marília. Então, eu não achei nada, não tinha nada na delegacia de Marília que me interessasse. Aí eu parti para a delegacia de Assis, que já tinha me orientado, uma ex-colega, né? Delegacia de Assis tinha a região de Oscar Bressani, e tinha a fazenda, era só zona rural. Grupo, que falava o grupo escolar na cidade, ninguém conseguia, assim, na primeira, para ingressar. Geralmente era escola rural. Então eu escolhi a Fazenda Palmeiras. E lá foi a senhora lecionar na Fazenda Palmeiras? Na Fazenda Palmeiras. No ambiente rural, em Oscar Bressani. Município pequenininho. Era uma fazenda também. E era uma fazenda de 5 irmãos italianos.
trabalhavam todos juntos ali. Era uma fazenda grande, bem organizada. E ali eu fiquei por 2 anos. No começo a gente estranhava, porque ambiente diferente, linguagem diferente, tudo isso. Mas eu falava, eu escolhi, e sempre fui muito religiosa e sempre confiei muito em Nossa Senhora. Em tudo para mim era ela. E olha, eu fui muito feliz nessa fazenda. Feliz mesmo. Criança, a coisa mais linda é você chegar, a primeira vez que você entrava na classe assim, aquela criançadinha, tudo com o olhinho regalado. E o serviço da gente era penoso, porque entrava criança ali dos 7, às vezes até os 15 anos. Não tinha divisão que tem hoje. Então, a gente, dentro da classe, com aquelas carteiras, eram carteiras grandes, né? Então, era seção A, né? Quer dizer, era ano, falava. Primeiro ano aqui o segundo ano, ali o terceiro ano. A senhora dividia a turma na sala de aula? Na sala de aula. Por idade? Tinha que dividir também rapidamente a matéria de cada um. Dar aula diferenciada, lógico, para cada idade. Tinha matéria, tinha algum assunto que a gente podia, para todos. Por exemplo, uma aula de música, uma aula de religião, uma aula de educação moral que a gente dava também. Isso seria todos. Agora, na hora do beabá, aqui, coisa mais linda, você vê a criança não saber nem pegar no lápis, mas vai indo, e esfregava assim, e mordia borracha, mordia lápis e vai. Aprendendo a desenhar as palavras. E você vê, estou falando só do primeiro ano, no final do ano aquela criança já sabe ler. É uma satisfação tão grande, viu, que a gente vê, fala, consegui. Sabe ler e escrever, vai mais fácil na vida. Vai para o segundo ano. Enquanto lá estava fazendo continha, aqui a gente dava problema, lá a gente já dava fazendo ditado. E graças a Deus dava tudo certo. Entendi. Tudo certo. Agora, o acesso a essas escolas não eram fáceis. Muito mais naquela época. Muito mais. A gente... o que a gente ganhava financeiramente, a gente tinha que gastar com pensão, com condução, e muita alimentação, muitas outras coisas. Então, a gente dependia daquilo. Mas a gente dava jeito, viu? Teve algum desses trajetos, em algum período, que a senhora foi dar aula a cavalo? Claro. Porque eu lecionava, ficava a semana toda em Oscar Bressane, lá na fazenda. Eu tinha que vir para a vila, que é a cidadezinha de Oscar Bressane, pegava o ônibus, porque eu ia para Marília. Todo final de semana, fim de sábado e domingo, eu queria ver minha família. Segunda-feira, 6 horas da manhã, estava meu pai comigo lá na rodoviária. Pegava o ônibus, ia para Oscar Bressane. Chegava lá, parava o ônibus, o moleque já estava com o cavalo lá me esperando. Tinha um cavalo esperando a senhora? O dono da fazenda tinha o filho que ia buscar a professora. Então ele ia, e na volta ele vinha na garupa, né? E eu me realizava no galope. Então, isso eu fiz por 2 anos. 2 anos? 2 anos. Depois... A senhora gostava dessa aventura, olhando para ela agora, então, lembrando? Eu gostava. E eu fui muito bem recebida no meio daquele povo humilde, simples, mas me queriam bem. E eu sempre respeitei muito a situação. Sabia que para eles, a vida deles era maravilhosa, era aquilo. Então, a gente é acostumado em cidade, com família diferente, mas eu pelo menos, eu nunca igualei nada, eu não misturava as coisas, eu estava lá para ensinar. O que me interessava era isso. Entendi. Depois de 2 anos, aí houve novo concurso, e eu, então, fui para São Paulo novamente, que a gente precisava ir para São Paulo para escolher cadeira. Sim. Fui para São Paulo novamente, querendo a região de Marília, não tinha nada. Então, eu falei, aí eu escolhi a vila, Oscar Bressane, a cidadezinha. Aí eu morava na pensão, aí eu morava na cidade. Aí dava aula na cidade. Dava aula na cidade. E aí era uma classe só. Também tinha, mas aqui já era grupo escolar, então tinha
Primeira série, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Era só o quarto. Ali tinha o diretor, quer dizer, que a gente chegava, tinha reunião, escolhia a classe. Às vezes não dava tempo de escolher, ele já determinava, Dona Terezinha, a senhora vai ficar com o primeiro ano ou o segundo ano, e assim por diante. Número de classe, número de professores, né? E tinha os substitutos também, que ajudavam quando o professor não estava. Então, fiquei mais 2 anos ali, aí, novo concurso, vou para São Paulo outra vez. Região de Marília, nada, nada, nada. Falei, então, volto para a delegacia de Assis, que eu já estou mais ou menos... Aí, escolhi Exaporã. Exaporã. É. Exaporã, cidadezinha gostosa, lá 2 anos também. Lá a turma já era mais importante, porque lá já tinha ginásio. A estrutura já era um pouco maior. Ah, sim. Já tinha clube, então, time de futebol. Era um movimento da cidade. Mas também, todo sábado, eu pegava o ônibus e batia para Marília. Passava com a família. Fiquei 2 anos lá. Depois, novo concurso, aí consegui pegar a delegacia de Marília, Pompeia. Fui para Pompeia. Pompeia é uma cidade... Você conhece Pompeia? Sim. É. Cidadezinha boa também. Lá também eu fiquei 2 anos. Só que lá eu viajava diariamente. A gente ia de manhã de ônibus e voltava de trem. Então, 2 anos também. Aí chegou o novo concurso. Vamos para São Paulo ver região de Marília. Só tinha uma escola rural na região de Marília, mas que era praticamente na periferia. Aí eu peguei, chamava Fé em Deus, entre Avencas e Marília. Lá eu fiquei por uns 2 anos mais, quase 3 anos. Lá, enquanto eu estava nessa andança de Exaporã para Marília, eu conheci aquele Seu ali. Vladimir. Conheci aquele ali. A senhora conheceu o seu Vladimir onde aí? Já que a senhora estava dando... Em Londrina? Em Londrina. O que a senhora foi fazer em Londrina? Aí eu ia sempre para... Tinha parentes lá? Meu irmão, o avô da Larissa. A gente ia e... Aí que entra a história da janela que eu comentei, porque eu sempre me dei muito com esse irmão, que era mais ou menos, a gente regulava a idade, então é com quem eu brincava mais. E, então, mas a hora que funcionava um dito cujo caminhão, a minha sobrinha, Fátima, eu quero ver caminhão, e a mãe dela, Nazaré, que é a minha cunhada, ela não tem caminhão, não. Eu falei, coitadinha, deixa ela ver o caminhão, né? Pegava e passava o caminhão. Aí eu perguntei para Nazaré, falei, mas e esse moço aí que tá ele? Ele falou, ele chama Valdomiro. Que, em família, porque quando eles vieram da Rússia, lá, o pessoal da região lá do sítio deles chamava, a mãe falava Vladimir. Eles falaram, não, aqui não tem, aqui no Brasil não tem esse nome, é Valdomiro. Abrasileiraram o nome. Ficou Valdomiro. Até em documento apareceu o nome de Valdomiro. Falei, honra teu nome, Vladimir, tem que ser. Então, tanto é que às vezes você vê que a gente fala sem querer Valdomiro, né? Aí fiquei conhecendo, mas então eu casei com ele quando eu saí de Pompeia e fui para o Fé em Deus, né? Entendi. Aí eu fiquei grávida do Vladimir filho, ainda na fazenda. Eu fiquei quase 4 anos nessa fazenda, porque eu queria pegar a cidade. Aí eu enfezei. Falei, eu só saio daqui para... Aí abriu um tipo de concurso que a gente indicava o lugar que a gente queria ir. Sim. Então eu indiquei todos os grupos da cidade. E uma hora fui chamada. Houve uma vaga num grupo, eu estava na fila, fui chamada. E então lá fui eu para Marília. E lá eu fiquei também, mesma coisa dos regimes, 1º ano, 2º ano, até 4º ano e tal. Aí eu passei para outro grupo, escolhi também. E fiquei em Marília até 1980, até 80 mais ou menos. Aí já estava quase para aposentar. E as colegas ainda falavam, fica aqui, aposenta aqui com a gente.
Mas eu queria vir para Bauru, eu falei, não, tem que organizar minha vida, porque meu marido fica viajando toda semana, ele ia para lá e ia para cá, pega na estrada, não, a gente tem que ir para lá. E os meninos também doidos para mudar, né? Não, chega de Marília, mãe, vamos para Bauru. Então, aí eu fui para São Paulo para escolher. Aí os grupos daqui, fui na delegacia de ensino, pedi a relação dos grupos onde poderia ter vaga. Então, eu escolhi o grupo escolar... Aí, como é que chama? Sumiu o nome. Luiz Braga. Luiz Braga. Luiz Braga. Escolhi o Luiz Braga e lá eu fiquei por quase 3 anos e me aposentei lá. Se a senhora pudesse escolher entre educação física hoje, olhando para o tempo, e professora, a senhora refaria essa história toda aí? Como professora de educação física, não. Porque daí eu teria que ficar só na cidade. E não sei se eu teria tanta facilidade, porque eu gostava do esporte, mas eu não sei, porque eu amei a minha profissão de professora. Achei que era aquilo ali mesmo que eu tinha que fazer. Não sei, educação física, porque não é só jogar bola, né? Sim, sim. Primeira coisa, eu tinha que aprender a nadar. E assim terminei o meu ciclo. O fato da senhora ser professora acabou, na conjunção da história, na união dos fatos aí, gerando uma outra belíssima coincidência. Ao conversar nas tradições orais que os mais antigos conversavam mais, né? Aliás, sentavam-se e sentam-se ainda alguns com a cadeira na frente da casa, à beira da rua para bater papo, nas calçadas. A senhora começou a conversar com a sogra e percebeu que tinha uma história riquíssima ali. Porque quando eu comecei a namorar, a conversar com ele, então eu conversando assim, começo de conversa, né? Então você é russo? Ele falou, não, eu nasci na Índia, na terra Mahatma Gandhi. Nunca esqueci mais a pose dele falando, né? Nasci na terra do Gandhi. E então ali... como é que foi sua pergunta? A senhora, eu estava falando sobre as conversas com a dona Zinaída, a senhora foi então, percebendo que era rica aquela história. Ele contava a história, aí a gente casou, a minha sogra era uma criatura linda, de alma e de físico, de tudo. Então ela me contava, e eu insistia, eu queria saber, porque eu sempre gostei muito de história. Eu queria saber a origem, o porquê de tudo. Aí eu falei, dona Zinaide, a senhora dá licença, mas eu vou escrever. Que é isso? Que bobagem! Imagina, vai perder tempo de uma bobagem. Falei, bobagem? Quando meus filhos perguntar, mãe, de onde veio um Popov? Um bisneto perguntar. Porque os teus netos não te perguntam, mas os meus eu tenho certeza que vão perguntar, porque eu converso muito com eles sobre escola, né? Então, ajudando numa tarefa, numa pesquisa, numa coisa, né? Aí ela começou a contar e eu comecei. Domingo nós estivemos em Marília e um sobrinho, um dos caçulas, sobrinho de Marília, ele falou, tia, eu lembro você sentada lá no sofá com a dona Zenaide, ela falando e a senhora escrevendo. A senhora anotou num caderno? Num caderno. Peguei, fui escrevi assim. E porque ela vinha passar uma temporada com a gente, voltava. Meu sogro não era muito de vinho. Ele falava também um pouco, mas ele era mais difícil a pronúncia dele. Dona Zinaide falava português bem melhor, né? Ele, né, bem? Teu pai era um pouco mais difícil. Então, aí, bom, ela ia embora, eu guardava aquilo. Quando ela vinha, eu já pegava o caderno. Dona Zinaide, vamos lá. Mas outra vez eu falei, eu quero a história inteira. E continuava a escrever. A senhora tem hoje a percepção, a noção de que acabou com essa iniciativa espontânea, registrando uma história riquíssima? Porque eu achei uma coisa maravilhosa. Você sabe que eu comparo agora, que eu fico vendo na televisão, essa turma lá, na Ásia, lá,
querendo sair, querendo... Sim. É uma imigração, eu lembro deles. Falei, meu Deus, eles foram tão bem... Sofreram bastante, até chegar na Índia. Mas foram tão bem recebidos na Índia, como invasores, pode-se dizer, né? Sim, mas a ideia de solidariedade que a gente tem do indiano... Solidariedade. Né? Ainda outro dia, numa reunião da igreja, né, aí nós comentamos isso. Eu falei, gente, tem a hora que dá vontade de chorar, ver criança, agora, né? Criança morrendo afogado, mãe desesperada perdendo filho. Como essa gente foi feliz? Apesar de andar, machucar o pé, ficar meio cego, tudo. Mas receberam ajuda, um pouquinho de um jeito, um pouquinho de hoje. Alguém virou as costas, mas alguém estendeu a mão. Eu comparo, falo, por isso que hoje eu falo para meus filhos, falo, se eu não tivesse feito isso, será que eu iria magoar, ver essa turma? Agora não tinha noção. Então agora, pelo que eu escrevi, pelo que eles passaram, eu sei o que é sair da pátria para procurar um lugar melhor. E a importância da história, que a senhora gosta tanto, de registrar a história. Eu sempre gostei. Para poder transferir essas informações no tempo, preservar a história. Eu sempre gostei muito, viu? História, e seja qual for, mas história de família, de região, o porquê disso, o porquê daquilo, eu procuro saber, sim, eu gosto. A senhora já parou para pensar, e aqui eu só vou emprestar para poder transferir para as outras pessoas, o orgulho de subir num cavalo, ir numa escola rural e alfabetizar pequenas pessoas? A coisa mais linda, a hora que eu cheguei... Bom, a primeira vez que eu fui na escola, meu pai foi comigo. Meu pai acompanhava muita gente. Ele alugou, fomos de ônibus, alugou o carro na vila, tinha um só, um táxi. E fomos na fazenda, ele quis conhecer e tal, né? Aí o fazendeiro explicou que não tinha condução, era só cavalo, que se eu estava disposta. Aí meu pai falou, não, quanto a isso, é melhor o cavalo do que o carro. Então, aquela hora, a primeira vez que eu cheguei, aí na outra semana eu fui sozinha, né? Cheguei lá, aí o dono do bar ali, do botequinho, era uma pensão. A professora, esse menino aqui, ela da Fazenda do Palmeira, me apresentou e tal. E aí ele falou assim, a senhora sabe montar? Eu falei, eu sei montar e sei andar e sei correr. Sei montar, sei andar e sei correr a cavalo. Já dei o recado. E sei apiar também. Bom, aí montei e o moleque... Falei, ó, você segura bem nas minhas costas, viu? Na minha cintura. Segura firme aí porque eu gosto de andar. Eu sei andar a cavalo. E disparei. Bom, já foi uma coisa gostosa, né? Aí cheguei, o pessoal com muito prazer e tal. A dona me levou até na escola, tudo bem arrumadinho, escola, uma sala bem organizada, mobiliada, cadeira, armário, lousas, tudo. E naquela época, o governo ajudava a gente, dava material escolar, caixa de giz, caderno para caixa escolar que tinha, caixa escolar. Hoje, se quiser, a gente que tem que levar, né? Eu peguei esse final também. Eu tenho o começo e o fim. Então, primeira vez, porque eu já tinha feito... Vou fazer um outro recorte aqui. Não incomoda a senhora quando a senhora está assistindo televisão e vê nas escolas atuais os meninos brigando na sala de aula, alguns batendo em professores? Me dói. Como me revolta. Eu falei, falta de educação da criança, ou falta de energia do professor, não sei. Porque desde aquela época, eu lembro que o pai falava assim, você vai para a escola, o professor vai educar vocês. Eu falava na reunião, eu fazia muita reunião com os pais. Falava, não diga isso. A escola não vai educar filho de ninguém. A escola colabora, aumenta, dá responsabilidade para a criança. É uma ajuda que a gente dá, mas a escola não educa, não. Tem que vir de casa, é do lar. Isso
Isso continua até hoje, tenho impressão, não sei. Mas os pais hoje, boa parte deles, deixam para a escola a função de educar os filhos. Que acha que a responsabilidade é tudo do professor. Transfere tudo. Então, coitado do professor, hoje, é que uma colega me falou, que mora lá perto de casa, Terezinha, se você precisasse voltar a lecionar, você teria que fazer um curso, porque a tua pedagogia não existe mais. Totalmente diferente. É aluno que desafia professor, é pai que vem gritar. Tinha também naquela época. Tinha alguma coisa, tinha aluno danado que precisava ser chamado para a diretoria. Mas era corrigido e... Mas servia de lição para a classe toda. E se os pais ficavam sabendo, vinham conversar e até pedir desculpa para o professor. Mudou, o ensino mudou totalmente. Que Deus abençoe, sei lá, né? Mas eu me senti assim, a minha alegria maior quando eu terminei aquele ano nessa escola rural. Eu agradeci a Deus que eu tive uma boa condução e o inspetor vinha, de vez em quando, a gente não sabia. De vez em quando chegava o carro, a gente via que era o inspetor. Ele vinha historiar, conhecer a professora, conhecer a classe, e no final dava uma nota lá no caderno, tinha a caderneta que era da escola, era de visita da diretoria. Então, eu fui muito feliz no magistério. Que bom. Eu sofri acidente, o ônibus, eu tive faltas, assim, às vezes, muita gripe, mas eu não gostava de faltar. Mesmo quando estava ou morando na escola, na cidade onde eu lecionava, ou como eu lecionei em Pompeia, como eu lecionei na fazenda lá que a gente viajava. Então, mas eu gostei do magistério. Eu achei que era isso mesmo que eu tinha que fazer, melhor do que educação física. E praticava educação física também, porque eu ensinava a jogar queima, eu jogava bola, e o molecada jogava futebol, e fazia ginástica. Eu aplicava, porque é matéria também, né? Claro. Então, Dona Terezinha, se pudesse cometer o pecado do resumo aqui, porque o jornalista vive resumindo história toda hora, tem que agradecer a senhora por ter efetuado duas funções muito grandes, muito gigantescas do ponto de vista da história. Obrigada. Um de ter alfabetizado todos esses meninos numa condição completamente diferente de quem está ouvindo agora aqui, sem cavalo, né, com os celulares às mãos, e ainda reclamam muito, lembrando aqui de uma fala com o senhor Vladimir, e de ter tido a sensibilidade de sentar do lado da dona Zenaide, Zinaída na origem, e escrever essa outra história. Pena que Mas agradece a senhora por ter registrado tudo isso e perpetuado essa linda história nos dois sentidos. Pois é, eu fiz isso assim com aquela vontade de passar para a minha geração. E agora eu fico até assustada, falo, nossa, eu estou sendo notícia. Não é isso que eu quero, não. Não, mas eu fico feliz quando eu tenho notícia dos meus ex-alunos. Inclusive, Gilmar, que é jornalista. Gilmar Dias. A professora está aqui, Gilmar Dias. Está homenageando, de certa forma, também essa relação. Gilmar, quando que eu pensei que ele e Marília, meu aluno, e aqui a gente fosse se encontrar, né? Gilmar era uma gracinha. Eu falava que era coelhinho, dentinho. Muito obrigado. Tenho aluno médico, tenho aluno que foi gerente da Caixa Econômica aqui hoje é Banco do Brasil. Imagina. E também perdi aluno morto em acidente. A vida do professor tem, dentro da classe, né, dentro do magistério, tem alegrias enormes, tem decepções terríveis com o governo, com diretores, com escola. Não é um mar de rosas, mas a gente transforma. Como me dê um limão que eu faço uma limonada. Claro. Então, eu fiz uma limonada. Eu pedi para as pessoas que estão em casa, agradecendo a dona Terezinha Carvalho Popoff aqui, se
Agora, numa outra relação de registro da história, que procure no YouTube, na página da TV Câmara Bauru. É só digitar lá Terezinha, cuidado, é com TH, viu? E com Z, para você que foi alfabetizado para não escrever errado, Terezinha com TH e Z, Carvalho Popoff. No YouTube a gente disponibiliza todos os Câmara Livres e esses bate-papos para também fazer o papel público de registro dessa história.